isso aí, pessoal. Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos estar entrando aí no tema escolhido por vocês nesse final de semana. Quem não participou com a gente aí nesse final de semana, nós tivemos uma live bem interessante, bem solta aí no final de semana, no sábado à tarde. E foi muito bom a participação de todos. Pude até mesmo falar aqui a alguns amigos que não estavam aí com a gente há algum tempo, e foi bênção. E agora nós vamos para o tema, né? Porque a gente falou exatamente sobre dois temas a ser escolhido. Íamos falar ministro de louvor, né? Que seria exatamente esse um dos temas, com dicas para ministrar louvor, como se ministrava louvor, como organizar exatamente a equipe, ensaio e tal e etc. Mas, e o outro tema era o porquê o louvor não flui, né? O tema é uma pergunta: por que o louvor não flui? Então, vocês escolheram, né, com 69% aí, de 69 contra 31%, o porquê o louvor não flui realmente foi o que ganhou. Isso significa que existe uma necessidade de fazer com que o louvor flua cada vez mais intensamente, ok? Saudar mais umas pessoas aqui. Sérgio Arantes, o nosso amigo dos metais, nosso irmão do metal, trombone. Lucas Primitz, né? Foi aluno e é um grande amigo hoje, né? E de teclado. Tá tocando aí, Lucas? Como é que tá? Mandando ver, fogo total lá. É bom você estar aqui com a gente. É isso aí. Fê, muito bom, legal. E aí, ó, tá no Facebook também, se vocês quiserem compartilhar, abrir aquela sala no e assistir também. Muito bem, dito isso, vamos lá pro nosso tema. Para quem não me conhece, quem tá vindo aí pela primeira vez, eu sou Alexandre Gouveia, tá? Sou pastor auxiliar lá em nossa igreja. A pastora Andréa Guidastri é a minha pastora lá. E lá eu auxilio exatamente no ministério de uma forma geral, mas sou líder de louvor lá. E também sou líder da Banda e Coral Hebron, né? Banda e Coral Hebron, né? Que tem aí 2 CDs já na plataforma do Spotify, né? Já estamos gravando aí o terceiro, fica tranquilo. Estamos exatamente programando já para esse segundo semestre aí nós estarmos lançando aí esse novo álbum em nome de Jesus. Vai orando aí, profetizando também aí sobre a nossa vida, porque Deus está agindo. Muito bom, tocando firme e forte até Jesus voltar, santo. Teve uma época que eu chamava todo mundo de santo, né? E santo, ministro e tal, e a gente chama eventualmente, é isso aí. Muito bom. Glória a Deus. Cheguei, animação total, é muito bom, filho. Vamos lá. Sou líder da Banda e Coral Hebron, como eu estava dizendo, com canais aí no YouTube, com as nossas canções, né? Sou o compositor, o pastor Tony também já fez algumas composições comigo lá também. O Eliseu, olha o Eliseu entrando aí, a turma toda. E você vai poder conferir muito mais o nosso ministério, que nós vamos estar muito mais juntos aí. Esse projeto é um projeto que normalmente acontece para as igrejas, quando eu normalmente viajava, né? Quando a gente estava aí fora da pandemia, a gente tinha agendas fora nas igrejas e fazíamos, além das ministrações de louvor e adoração, nos cultos que se tinham, que convidavam, a gente também fazia seminário de louvor e adoração. Então esse seminário ele tem o objetivo de trazer exatamente capacitação ministerial. A gente compartilha basicamente aquilo que o Senhor nos deu, né? Obviamente também não é uma coisa assim solta, porque a gente vem pesquisando, vem vivendo, tendo essa vivência na presença do Senhor, no louvor e adoração, e também pesquisando na palavra de Deus e tirando aquilo que é específico para o louvor e adoração. E a gente vê que a Bíblia ela está cheia mesmo de louvor e adoração, de forma que é um ministério que vai perdurar por toda a eternidade. Então, se é um ministério que vai por toda a eternidade, significa que nós precisamos conhecer e aprender cada vez mais, para que quando chegarmos na eternidade nós possamos estar ali vivendo exatamente o melhor de Deus, reinando com o Senhor, né, em louvor e adoração, tá? Hoje eu quero me ater fundamentalmente
a questão do louvor com essa prefiguração aí, né? Por que o louvor não flui, tá? Então tá aqui, tá ao contrário aí para vocês lerem, infelizmente. Eu não contava com essa questão aí de estar ao contrário, mas tudo bem. A gente tem um curso lá que é voltado para ministro de louvor, que é o Adoração Sem Fronteiras, e com excelência. Você pode ter aquela adoração extravagante, mas também com excelência, com arte, como diz, a base disso é o Salmo de número 33 e o verso 3. Cantai-lhe um cântico novo, tangei com arte. Em outra versão você vai encontrar tocai bem e com alegria. E não está falando de tocar com a boca, com a guitarra atrás na cabeça. Isso são virtuosismo, muito bem-vindo no momento certo. Mas fala exatamente tocar com excelência, tocar com arte, é exatamente dando o melhor da sua criatividade, de acordo com aquela música, com o que a música pede. E aí a gente tem exatamente uma ala do seminário que a gente fala sobre arranjos musicais, tá? Utilizando exatamente os acordes nas suas mais variadas performances e também sensações, melancolia, acordes nostálgicos, os acordes exatamente de expectativa, acordes que traz exatamente até um certo, vamos dizer assim, um certo relaxamento, e também uma concentração diferente para aquilo que nós queremos conduzir, como nós falamos no sábado. Então é isso aí, adoração sem fronteiras e com excelência. Muito bom. Vamos seguir aqui. Cadê meu mouse? Deixa eu pegar o mouse aqui. Ó, tá aqui. Vamos lá. Então tá aí o tema. Por que o louvor não flui, tá? Então nós vamos falar agora sobre 3 questões de natureza, porque o louvor não flui. Então a gente vai falar agora as questões de natureza ministerial, espiritual e as questões de natureza técnica musical, tá? Todas elas têm exatamente uma influência importante dentro do nosso ministério. Elas realmente são importantes, todas elas, não adianta eu falar, eu tenho mais isso e renego exatamente essa outra coisa, eu sou mais espiritual e menos ministerial, eu sou mais técnica musical e sou menos ministerial ou menos espiritual. Não, todas elas são importantes. Como um engenheiro de edificação, ele vai fazer um engenheiro civil, ele precisa conhecer todas as técnicas, ele tem que ter conhecimento de todos os atributos relacionados à engenharia, à fundação, construção, fazer exatamente lá as bases, a sapata, as colunas para subir, os vergalhões, o famoso bico de papagaio lá, que o pessoal chama na engenharia para poder segurar o prédio, que vai fazer a força e tal. Então ele tem que entender sobre zoneamento, tem uma série de coisas para ele poder fazer com que o prédio seja construído e não caia, porque famílias vão morar ali, Senão acontece que nem o Sérgio Naia lá na década de 90 que caiu os prédios dele lá no Rio de Janeiro. Bom, não é diferente exatamente para o louvor e adoração. Eu e você precisamos nos dedicar. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Paulo, ele estava exatamente liderando um jovem pastor, estava influenciando a Timóteo. Porém, uma coisa muito importante é que o ministério de Timóteo, ele só cresceu porque havia dedicação no ensino, dedicação no aprendizado. Na música, no ministério de louvor, não é diferente. Nada mudou. O nosso Deus merece o melhor, então nós precisamos dar o nosso melhor. E se o nosso tudo não é o suficiente, nós precisamos melhorar o nosso melhor. Ok? Muito bom. Então vamos lá para o primeiro aspecto. Questão ministerial aqui, ó. Eu quero falar com você sobre a identidade. A identidade pessoal, No sábado nós discorremos um pouco, falamos sobre o propósito, falamos exatamente sobre a questão para que nós vimos ao mundo, quem nós somos, tá? Isso é muito importante, essa pergunta, ela tem resposta. Tanto eu, você entendeu? Não precisamos de forma nenhuma viver sem a resposta de que, para que viemos ao mundo? Por que estamos aqui? Qual é a razão pela qual eu estou exatamente na Terra? Por que Deus me chamou? Tá? Se Deus me chamou para quê? Se Deus me criou para quê?
Ele fez o boi para pastar, fez o peixe para nadar, né? E a mim? Ele fez os pássaros, eles voam. As plantas, elas nos dão oxigênio, fazendo a fotossíntese, né? Os alimentos e etc. E para que eu fui criado? Qual a razão da minha existência? A identidade pessoal você precisa descobrir, tá? E a palavra declara que todas as coisas de cara foram criadas por Deus e para Ele. Elas foram criadas para que você tenha condição de ter um bom viver. Faça exatamente aquilo para o qual você foi criado. Existe dentro de você tesouro. Paulo disse isso, né? Foi colocado em nós tesouros, e nós que somos vasos de barro, temos esse tesouro e precisamos descobri-lo e entregá-lo ao mundo, porque não é nosso. É importante que você conheça, porque isso não é teu, isso não é meu. Eu estou entregando algo que Deus me deu, né? Mas não é para mim, é para você. É para cada um daqueles que virão e passarão e já passaram exatamente pela minha vida, ok? Tenha certeza que Deus colocou algo dentro de você e isso precisa ser amplificado. Saber quem você é fundamental, fará com que você se situe no cosmos, né? O cosmos aí como o mundo, né? É importante isso, porque para você não ficar, como nós dissemos no início, perdido. A segunda questão aqui, eu quero frisar a vida de Davi, né? Diziam de Davi o seguinte: ele sabe tocar, mas Davi também sabia que ele sabia tocar. Meu Deus, Davi sabia que ele sabia tocar, tá parecendo aquele trava-língua, né? Muito bem, quando Davi foi chamado para o palácio do rei Saul, ele sabia tocar. Foi chamado lá porque ele sabia tocar. Ele tinha exatamente esse conhecimento. Você sabe tocar? Você sabe cantar? Existe o desejo em você em cantar, tocar, ministrar louvor, fazer com que a sua música toque as pessoas, toque o mundo e chegue ao coração de Deus, e Deus também se manifeste através da sua música. Davi sabia exatamente que o louvor a Deus estava nele. Davi tinha plena consciência de que o Senhor estava com ele, tá? Muito bem. Conhecer seus dons e talentos, suas habilidades. Quais são as suas habilidades? O que você gosta de fazer? Uma certa feita eu estava lendo um livro e o escritor disse o seguinte, que às vezes nós precisamos voltar às lembranças de criança. Voltando às lembranças de criança, o que vai acontecer? Você vai lembrar de quando você brincava. Seja na rua, seja em casa, se você foi criado num lar cristão, como você agia. Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo algo que quando criança eu fazia, né? Nas férias, os nossos primos, nós sempre estávamos nos encontrando, os nossos pais sempre propiciou isso. Então vinha para casa os primos de Barueri, os primos lá de São Bernardo, Rude Ramos, Jardim Nazaré e tal, e a gente ficava aquela primaiada em casa. Bom, nós éramos criados exatamente na igreja, né? A nossa crucial brincadeira à noite qualquer, vamos brincar de culto. Vamos fazer um culto, né? Então, quem ia para a música? Adivinha? Aí o outro ia para a palavra, o outro ia cantar, o outro ia dar uma breve palavrinha. Então tinha aqueles momentos, a gente protagonizava aquilo que nós víamos no culto. Porque os nossos pais ensinavam assim. Você que é pai, é importante você ser essa influência para o seu filho. As crianças estão muito mais dispostas a fazer aquilo que você faz do que o que você fala, né? E é muito importante isso. Então assim, essas habilidades, esses dons, esse sonho, né? Eu queria tocar guitarra, minha igreja nem podia ter guitarra. Eu queria ter uma banda, né? Depois eu vim exatamente a tocar numa banda marcial e nas bandas que hoje é chamada de banda, mas era um conjunto naquela época, com guitarra, baixo, teclado e etc. Então, quando eu volto à minha infância, hoje eu faço exatamente aquilo que lá na infância eu tinha vontade. Obviamente que de uma forma mais amplificada e aprimorada e crescente, né? Porque também estamos crescendo, caminhando para a perfeição. Então é muito importante você saber quais são os seus dons, tá? Esse material aqui que eu preparei para você, para essa live exclusivamente, tá? No final a gente vai fazer um esquema para vocês se cadastrarem, tá? Na nossa... e você vai poder ter esse material. Vou te mandar esse material aqui, tá? Gratuitamente. Bom,
E detalhe, Davi, ele sabia tocar, sabia dos seus dons e talentos e ele tinha unção de Deus. Uma coisa que Davi tinha era unção e também determinação. Davi era alguém determinado, né? Quando ele tocava, os demônios saíam, aquele espírito mau que estava na vida de Saul, ele saía. Davi tocava muito bem, né? Essa era a unção crucial em Davi. E o Senhor era com ele, você vai ler lá em 1 Samuel. A determinação, ele era determinado. Quando ele chegou lá no exército e viu Golias gritando, quem é que é o herói de Israel para lutar comigo? Eu desafio. Sabe o que Davi fez? Ele falou, eu vou lutar com esse camarada. Esse camarada vai saber, esse gigante saberá que há Deus em Israel, que não salva pela espada ou pela lança, mas que ele é o Senhor da guerra. Ah, Davi era determinado. Todos duvidaram dele naquele momento, tentaram exatamente uma armadura pesada para ele, deram, mas ele falou, não, isso aqui não dá. Eu vou com as minhas próprias armas, né? Alguns estudiosos diziam que Davi, ele tinha uma atiradeira, e existia um certo campeonato de atiradores exatamente, como se fosse um estilingue, né? Vamos pensar que fosse o estilingue lá, né? Quem fazia estilingue lá na década de 80, ia na farmácia, a gente comprava aquela tripa de, aquela tripa lá que chamava tripa de mico lá e tal, colocava, fazia o estilingue. Então Davi, ele era perito, era como se fosse um atirador de elite, né? Ele tinha um talento, ele tinha uma habilidade. Deus, ele vai usar a sua habilidade, o seu talento. Por isso que você precisa desenvolver. Além de tocar, ele também tinha mais essa habilidade aí, segundo alguns historiadores. Muito bem. Determinadamente ele falou, eu vou lutar contra Golias. E todos saberão, tá bom? Então, identidade, pessoal. Saber o seu chamado. Você tem um ministério. Essas habilidades te colocam exatamente no ministério. Vamos seguir aqui, ó. Questão espiritual, tá? Pessoal, tô falando muito rápido, tá entendendo aí? Desculpa aí, eu tenho 1 hora aqui pra não cair a live aí, que eu quero que fique legal aí. Vocês podem me falar a hora aí, tá? 30 minutos. Muito bom. Depois eu vou deixar um tempinho no final pra gente bater um papo, interagir aí também, tá? Alguma questão que você queira. Muito bem, questões de natureza espiritual. Assim como você precisa conhecer ministerialmente quem você é, o seu chamado, né? Suas habilidades, dar uma checada nos seus dons e talentos, né? Eu falo isso na área de liderança também. Quando você fala de liderança, não como liderança o cara que manda, mas a liderança na sua área de dom específico e de talento. Ok, muito bom. Muito bom, vamos lá. A primeira questão de natureza espiritual que eu quero analisar com você aqui, ó, é o temor a Deus. O temor não é o medo de Deus, né? Até pode ser, né? A palavra fala que você não precisa temer o homem, mas tema a Deus, que pode exatamente matar e lançar a alma no inferno. Mas aqui está falando de respeito, de reverência, de amor a Deus. Quando você, né, espiritualmente, quando você começa a se conectar com Deus, quando você passa a se projetar a Deus, ele se projeta a você, né? Automaticamente você o reverencia. Aliás, uma das palavras, das definições que eu gosto também de adoração, é exatamente a prostração, prostrar, se abaixar, reverenciar ao Senhor, tá? Então, esse é o estado que nós devemos viver. Um estado de temor a Deus, de reverência ao Senhor. E se nós tememos a Deus, se nós o reverenciamos, até o pecado na nossa vida, ele vai ser como um acidente de percurso. Não vamos ficar calculando, amanhã eu vou pecar, tal dia eu vou pecar, vou ficar marcando o horário para o... Não. É um acidente de percurso, ele tem que ser, na nossa vida, um acidente de percurso. Isso é muito importante, tá? Então eu quero que você entenda que o respeito, o amor, a reverência ao Senhor, ela trata de nós agradarmos a Deus. Ter uma vida agradável, né? A nossa vida é um culto, ela vai além da plataforma. Não é só quando tocamos, cantamos, estamos no altar ali, na plataforma. Porque o amor de Deus, poderoso Deus. Ali naquele momento, eu digo para você, é até fácil nós sermos adoradores, né? Porque todo o ambiente é propício para isso.
Mas nós temos que ser adoradores em todo o momento. Era o que Jesus falou para aquela mulher. Não importa o lugar, tá? O mais importante é que os adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Não é no monte, não é num templo. Não, não, não. Olha, agora nós estamos numa quarentena. Agora que alguns estão começando a ir à igreja, agora que alguns estão começando a ir fazer uma transmissão de live pela igreja. Então veja bem, domingo mesmo, eu comecei agora a ir à igreja, né, uma igreja do pastor Rafael aqui, Filhos de Sião, né, no Jardim São Luís ali, um baita trabalho ali, um homem de Deus, um trabalho que está realmente crescendo para a glória de Cristo, e fui lá fazer uma live com ele. Né? Peguei aqui, fomos eu, a minha família, a família dele, alguns irmãos lá que no apoio, né? Estávamos em 10, 12 lá numa igreja que é para 400, 500 pessoas, né? Brincando. Então, ali nós estávamos transmitindo um momento, uma live para as pessoas que estavam em casa. E as pessoas estavam adorando em casa. Não importa o lugar. É isso que Jesus disse, tá bom? O segundo aspecto da natureza espiritual é o Espírito Santo. Saiba, o Espírito Santo habita em você. Entenda que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quando a Bíblia fala de um Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Ele habita em vós. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em você, através do Espírito Santo. Por isso que é importante nós nos apropriarmos desta verdade e entender que em nenhum momento nós estamos sozinhos. O que é que Jesus disse? Eu estarei convosco. Como que ele estaria conosco? Pelo Espírito Santo, todos os dias, até que se consumem os séculos. Até que acabe. Então ele habita. Você precisa ter exatamente isso. A companhia dele. Disse a você, né, alguém perguntou na live, como é que eu componho? Olha, eu posso compor em qualquer momento. Um momento, estou sempre aberto para receber as composições do Senhor. Certa feita, Deus havia dado uma visão exatamente para o Fred Hammond, né? Quem conhece? Fred Hammond, ele um ministro de louvor americano, e ele dizia que o Senhor deu uma visão para ele e andava com ele exatamente no céu e tinha um baú. Aquele baú continha exatamente canções que ele enviaria para a terra para adoradores que estivessem na presença dele. E eu posso, pela misericórdia e graça de Deus, agradecer ao Senhor porque ele simplesmente me achou e jogou exatamente algumas dessas composições e ainda coloca nesses dias algumas composições novas para mim, tá? Que inclusive vai estar no nosso próximo álbum aí, espere e aguarde. Agora, é importante você se apropriar disso, porque é o Espírito Santo que é a nossa inspiração. Ele usa a nossa vida em todos os setores. Por isso que é importante nós estarmos conectados a Ele, lendo a palavra, vivendo a palavra de Deus, vivendo o amor de Cristo, vivendo em conexão, porque daí, exatamente, Ele vai trazer para você as canções que são entoadas lá no céu. Ele vai trazer as canções que são entoadas lá no trono dele para você cantar aqui na terra e erguer um trono de adoração. O outro aspecto espiritual é investir. Investir o quê? Investir em tempo de oração. Nós estamos falando do aspecto espiritual, questões de natureza espiritual. Como é que eu vou querer exatamente agradar ao Senhor se eu não o conheço? Se eu não passo tempo com Ele, se eu não oro? A oração é falar com Deus, oração é nos conectarmos a Deus de uma maneira tão forte e íntima, a ponto de sentirmos exatamente na pele a presença dEle, a ponto de até sentirmos o seu cheiro, como se o vento dEle soprasse exatamente por cima sobre nós. Algo incrível, como se materializasse em nós. A oração, ela faz isso. Uma vida de adoração. O chamado, conhecer as atribuições desse chamado é fundamental espiritualmente. Deus colocou uma mensagem, uma palavra dentro de você. É importante que você saiba disso. Isaías estava no templo, de repente ele entra no templo e vê a glória de Deus. E a visão ali no capítulo 6, depois você pode ir lá, Isaías capítulo 6, e depois no final daquela visão, Isaías, ele está pronto para atender à vontade de Deus. Porque quando você entra na presença de Deus, ela te libera para os propósitos dele. Quando você entra na presença de Deus, você é comissionado, você é designado com clareza
para qual direção você vai, qual o caminho que você deve tomar. Você está na igreja, seu pastor, sua pastora, eles pregam, Deus usa, mas você precisa ouvir aquilo que está sendo pregado. Nem tudo que ele está falando é para você. Talvez uma parte é para mim, uma outra parte é para o outro irmão. Vai tirando exatamente cada um a sua parte, a sua porção, e aquilo vai sendo formado pelo Espírito Santo dentro de você, e ali será determinado o desígnio, sairá exatamente a proposição da sua música, a proposição da sua vida. Amém? Poder e unção. Jesus disse, ficar em Jerusalém, aqui ó, imprescindível para fazer o que você foi chamado. Ter a unção de Deus. Jesus declarou o seguinte, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Após isso, vocês serão as minhas testemunhas. Após isso, vocês passarão a fazer exatamente a minha vontade, a cumprir exatamente o chamado que eu tenho para a vida de vocês. Percebe? É extremamente importante a unção de Deus, o poder de Deus. Ele ativa você. Agora o poder de Deus é como o dunamis, né? A palavra no grego. É uma explosão, é uma eletricidade, é algo vindo do céu. A gente não consegue determinar isso, mas você faz isso exatamente porque você ama fazer, porque o Espírito Santo te impulsiona a fazer. Olha só você aqui, ó. Eu não tenho a menor dúvida que cada um de vocês que estão aqui tem um chamado de Deus específico e claro. Na área da adoração, na área do louvor, ou seja em outra área, seja qual for. A questão é que você está aqui. O Espírito Santo marcou esse momento para mim, marcou esse momento para você. E eu quero exatamente valer esse momento para a sua vida. No que tange a mim, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida e vai amplificar o que eu estou dizendo. Meu Deus, vamos aqui agora à nossa última questão, que é a questão de natureza técnica musical, né? Você fica lá na questão ministerial, na questão espiritual, eu amo falar sobre isso. Obviamente existe um material extremamente denso que ao longo desse período de caminhada ministerial nós desenvolvemos aqui, né? O Senhor nos deu. E eu quero dividir isso ainda com você de uma forma também densa, né? A gente fazia isso... ok, 5 minutos. A gente fazia isso com 100, 150, 200 pessoas, né, no ambiente, e era um dia todo estudando exatamente sobre louvor e adoração, ou 6 horas daquele dia estudando. Muito bem. Questões de natureza técnica musical. Bom, saber tocar, cantar, dançar, operar som, operar mídia e outros, né? Tem igreja que também utiliza fazer a transmissão, gravação do culto em tempo real e tal, grava o culto, grava o louvor, grava a palavra, faz as edições e tal, esses outros aí pode se encaixar aqui. Mas não só, se você também não trabalha no Ministério de Louvor especificamente, o que você faz precisa saber fazer. O grande lance aqui é ser habilidoso, trabalhar essa aptidão e gerar nessa aptidão, tá? Habilidade, excelência. Deus tem compromisso com a excelência, né? Isso não acontece hoje, mas antigamente, há muito tempo atrás, a gente via algumas coisas assim na década de 80, né, nasquelas igrejas mais tradicionais, né? As pessoas iam cantar e falavam assim, olha, irmãos, é para a glória de Cristo que eu vou cantar. E eu quero que vocês não reparem a minha forma de cantar, não reparem a minha forma de tocar, porque é para Jesus, né? Eu não sei tocar muito bem, não sou muito afinado também, mas é para Jesus. Tem alguma coisa estranha, mas eu vou dar aqui o meu melhor. E a pessoa começava a cantar, e às vezes era realmente, ou tocar ou cantar, e era um desastre, né? Era um desastre, as pessoas se distraíam, né? E a gente, quando criança, né, olhava e falava, meu Deus do céu, alguém tira essa irmã de lá, esse irmão dali, né? Tá realmente estragando o culto. As pessoas não acreditam nesse negócio que é para Jesus, vamos andar de qualquer jeito, a coisa mais importante é o amor a Deus, é a intenção, né? Não é. De boa intenção, diz aí o velho ditado, que o inferno tá cheio.
Deus não quer uma boa intenção. Ele merece o nosso louvor da melhor maneira possível. Se você serve Santa Ceia, se você é um porteiro, se você cuida do estacionamento, se você é um pastor, se você, seja qual for a área sacerdotal na igreja que você trabalhe, tem que fazer bem. Né? O salmista não deu aquela opção. Faça mais ou menos. Né? Meia boca serve. Não. Fazei bem. Tocai bem e com alegria. Paulo lá na frente também diz, tudo que te vier à mão, faça-o bem. Não falou faça meia boca. Então é importante, às vezes nós nos contentamos com aquela coisa, tá bom, por aqui. Jesus me chamou, então eu vou fazendo por aqui. Não, meu irmão, entra numa escola, você vai pregar, vai buscar exatamente conhecimento da palavra de Deus, entra numa escola teológica, busque e compra livros, pesquise. Né? Você vai cantar, você vai tocar, você também pode buscar isso. E aproveita, busca aqui o nosso Single Class, que vai poder te servir com aulas de música em todos os gêneros lá, ou no máximo, ou nos que nós temos aqui. Enfim, porque você, nós precisamos fazer bem para Jesus. Dedicação, né? Tá ligado exatamente a isso que eu estou dizendo aqui. O desenvolvimento do seu instrumento, aprimorando as habilidades. Bom, você toca bem. Você canta bem. Operar som. Aliás, eu quero uma palavra aqui para os operadores de áudio, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o trabalho do operador de som na igreja é extremamente importante. Né? Não é só baixar e subir volume. Tem que conhecer sobre grave, sobre agudo, médio grave, médio agudo, tá? Entender sobre compressão, entender como se faz a equalização, né, dos microfones, seja dos cantores, do pastor da igreja, os instrumentos. Não é só abaixar ou aumentar volume. Né? Não pode ficar detido apenas reduzido, né? Porque vamos dizer, detido não, reduzido a apenas isso. Ah, mas irmão, é isso que eu faço. Muito bem, glória a Deus. Agora, entre exatamente numa escola de áudio, busque exatamente um curso de áudio e som para que você possa servir ao Senhor melhor, porque Ele merece o seu melhor. Operar mídia, né? Antigamente era na época do flanelógrafo, depois veio a época das outras mídias lá de transparências, etc, né? E o mais interessante, hoje nós temos o Data Show, né? E o Data Show já passou, né, na verdade. Agora nós temos aí painéis de LED com programas mais complexos exatamente para ter animação e tal. Precisa crescer nisso, ok? A música, estude música. Você que é cantor, músico, estudar música. Escala, acordes, ter a linguagem musical para aplicabilidade de todos esses conceitos. Tá? Para você compor, para você reharmonizar uma música, para você poder exatamente apresentar uma canção melhor. Às vezes você está tão cansado de cantar uma determinada música, né? Você está tão farto de cantar certa música, e aí o que acontece? Você pode reharmonizar essa música, né? Fazer um novo arranjo para ela. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser. Uma música tão antiga, mas ela é linda quando você gera exatamente um novo arranjo para ela, ok? Interplay é a coisa mais importante, a última coisa aqui, tá? Interplay quer dizer tocar integrado. Você não pode tocar só querendo ouvir o seu instrumento, só a sua voz, tem que ouvir o todo. E aí existe um planejamento para qual dos instrumentos, por exemplo, né? A gente vai valorizar sempre os vocais. O primeiro vocal é do líder de louvor, né? Depois os backs, e a gente vai ali equalizando os demais instrumentos, teclado ou guitarra, com contrabaixo, bateria. Para quê? Para que a voz, de maneira inteligível, chegue clara aos interlocutores e eles possam desfrutar, né? Pensa num CD. Você ouve um CD, porque o baixo está mais alto, você não ouve a voz daquele, não ouve a voz, você não entende nada do que está tocando? Não. Normalmente um CD, ele está bem equalizado, está bem equacionado ali, você ouve tudo, os volumes estão bem equilibrados, também as bandas de frequências, grave, médio, agudo, médio, grave, médio, agudo, está tudo bem. Aquilo existe um planejamento, existe uma habilidade, existe ali algo de conhecimento colocado para que aquele CD se torne algo agradável de se ouvir. Eu peguei uma vez um CD de um cliente meu, né, para fazer a produção, e ele queria que eu desse um jeito no CD dele, né? Eu falei para ele, amigão, não vai ter como. Não tem como. Simplesmente não tem como dar um jeito. Tem de começar do zero. Às vezes você tem que começar de novo. Se não ficou bom, você tem que começar outra vez. E foi isso. E hoje está muito feliz e contente com o trabalho que ele tem. Então, tocar integrado.
equacionando, equalizando todos esses instrumentos aí. E é importante no culto um bom operador de som, porque ele consegue equilibrar esse som que vem para a igreja, para que a igreja possa desfrutar do melhor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Correndo aqui. Eu quero saber se até onde nós fomos aqui, você... eu consegui comunicar para você, tá? Quem conseguiu entender aí isso, a Esther já deu um joinha aí, ó o Marcelo lá com a sua viola, muito bom. Quem mais aí vai dando um joinha, sei lá, um aceno, um glória a Deus, um aleluia, tá valendo também, né? Adorador é agir rápido, louva a Deus, muito bom, glória a Deus. Ok, agora eu quero fechar esse momento, entenda que o que nós temos aqui, ele não resume, né, que mal resume aquilo que nós precisamos conhecer, tá? Mal resume, mas eu tenho certeza que com esses elementos, o Espírito Santo e a sua mente mesmo, você já consegue também perceber para onde você vai, o que você precisa fazer a partir de agora, né? A quarentena está terminando. E aí, como é que você vai chegar novamente lá? Vai ser mais do mesmo que você foi antes da quarentena? Porque o mundo mudou. A quarentena mudou o mundo. Então é importante você entender, vai ser mais do mesmo ou vai mudar exatamente o perfil, a performance? É isso que eu quero motivar você, né? Eu quero chamar você exatamente para o confronto, para o desafio, tá? O que eu te entreguei aqui hoje é para você buscar e amplificar isso de alguma forma, né? Na oração ao Espírito Santo, pode ter certeza. Aceita esse desafio e você vai crescer, ok? Olha a Anne lá, cantora Lebron. Tudo bem, é isso aí, Bruna. Ah, muito amiga. Não tô falando já com outra pessoa. Enfim, e nós estamos quase chegando ao final, ok? Tá, que horas são, por favor? 10h20. Bom, temos 10 minutinhos para não sermos derrubados aqui, tá? Glória a Deus. Algum de vocês tem alguma pergunta? Eu vou responder umas 2, 3, o que der agora. Você tem aí? Quem tem? Quem tem? Coloca na caixinha. Coloca na caixinha. Tem uma caixinha aí. Segundo a Thalita, tem uma caixinha aí. Você põe na caixinha. Pam. Faz a sua pergunta, eu já saco ela aqui. Enquanto você vai elaborando a sua pergunta, eu vou pro próximo slide aqui, ó, que é para falar para você, como eu disse, esse curso ele é denso, tá? E aí a gente vai fazer uma turma agora que vai estudar de forma VIP comigo estes assuntos e outros mais. Como, por exemplo, organograma do Ministério de Música, a organização dele, como que eu organizo o Ministério de Música, qual que é exatamente o funcional dele, a fisiologia do ministério, como é que ele vai funcionar após eu organizar. Você vai ter uma grade para isso e a partir disso você vai gerar a fisiologia, ou seja, o funcionamento dele, como é que você vai aplicar exatamente as técnicas para fazer com que esse ministério funcione da melhor maneira possível, tá? Obviamente aberto para ajustes que você terá de fazer. Então a gente vai estar estudando sobre isso. Gestão geral da equipe. Isso está ligado exatamente a você gerenciar exatamente a equipe de maneira que ela produza o melhor com o que cada um tem para oferecer, tá? Gestão pessoal, isso é muito importante. Como que cada músico, como que cada integrante da equipe de louvor, como ele precisa exatamente crescer, né? As áreas que ele vai crescer, parte delas nós falamos aqui hoje, né? Mas tem com certeza muito mais. E a partir daí você vai fazer essa gestão pessoal, porque quando cada um melhora, o todo melhora. Tudo bem? Liderança. Na liderança, a gente é um assunto que eu estudo exatamente há mais de 20 anos e estou sempre descobrindo novas coisas dentro dela. E aí ela vai mostrar pra gente a importância e o entendimento de que cada pessoa é um líder, tá? E a gente vai entender como desenvolver essa liderança cada vez mais, tá bom? Vai ser uma imersão que vai acontecer já ainda esse mês, tá?
A lista vai ser para 25 pessoas apenas, tá? A gente vai fazer isso pelo Zoom, eu estarei exatamente mandando o link para você. Serão 2 horas de aula por dia, o material, ó, imersão, curso são 4 dias, 25 vagas apenas, 2 horas por dia, tá? Provavelmente das 9 às 11 da noite. O valor de R$ 399,90, ele vai para R$ 99,90, tá? Para essa turma que vai estar iniciando agora, tá? São 4 dias, 2 horas cada dia, juntos ali, você comigo, eu contigo, e a gente vai estar derramando exatamente tudo aquilo que nós temos dentro desses assuntos para você poder crescer no seu ministério e terminar essa quarentena bombando aí em nome de Jesus, tá? Tem uma pergunta ali, né? Tá? Só fechando aqui, eu já vou responder sua pergunta. Grupo do WhatsApp, tá? Vai estar rolando o link aí agora na bio do meu Instagram. Saber mais sobre o negócio. Hã? Para saber mais sobre o curso. Tá, e até mesmo para você ter mais informações sobre o curso e tal, e etc. Vai ter um link também já no comentário do Facebook, tá? E esse cadastro aí é pro cadastro VIP com 75% off. Data do curso, dia 8/6, né? Começando na segunda-feira, dia 8, fechando na quinta-feira. Segunda-feira, às 21 horas, é isso aí, tá bom? Pra você dar tempo de chegar, ficar de boa e tal, e dormir ainda depois das 11, para que o Espírito Santo continue falando no seu sonho, na sua mente. Vamos ver a pergunta aqui. Estamos quase fechando. Lucas Primit, Santo, você vai disponibilizar esse slide? Sim, vou sim. Vou disponibilizar o slide. Faça o cadastro para você poder receber. Eu tenho que mandar isso aí para você. Vai ficar no... Quando ele entrar no grupo, quem entrar no grupo vai ter esse material disponível. Lá no grupo. Entrou no grupo do WhatsApp, já vai ter o material disponível, tá? Já vai ser disponibilizado para você, tá ok? Então tá lá. E lá você vai fazer, vai continuar exatamente estudando isso aí. Eu acho que vai abençoar a sua vida. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Ninguém tem mais dúvidas? Acho que não. Né? Então, tá bom. E vamos deixar exatamente agora as perguntas aqui pro curso e tal, e etc. Você pode também me chamar aí no direct, e a gente vai respondendo, vai falando com você, para que você tenha a condição de ser cada vez mais amplificado aí naquilo que você precisa para o teu ministério. Tudo bem, pessoal? Bem, pessoal, vocês querem salvar isso aqui? Porque a gente pode deixar lá. Depois que você terminar a live, salve. Ah, tá. Vocês viram que eu manjo muito aqui dessas plataformas aqui, né? Mas a equipe é isso aí. A equipe manda bem. Quanto tempo ainda que eu tenho? Você pode encerrar. Pode falar, tem 5 minutos. Então tá bom. Então nós vamos encerrar aqui, tá? Tem uma música que eu quero que vocês também desfrutem. Alguém aqui... Agora, quem não fez pergunta, agora eu tenho uma pergunta. Você conseguiu entrar no Spotify, curtir a playlist lá da Banda e Coral Hebron? Quantos conseguiram aí? Dê um joinha aí. Essa semana vão entrar mais músicas lá. Muito bem. Segundo semestre, Washington, vamos mantendo esse contato, a gente vai estar lançando exatamente esse CD aí, já mais um pouco mais após o meio do segundo semestre, tá? Nós queremos fazer o lançamento dele aí. E aí eu espero que a gente vai poder fazer um lançamento num local e tal, pra poder aglomerar lá. Se não puder aglomerar, a gente vai fazer também uma lista VIP aí, ou alguns dias de lançamento, tá bom? Glória a Deus, muito bom. É isso aí, Rodrigão, te amo, meu querido, é isso aí. Show. Show de glória, né? Além de show de bola, show de glória. Muito bom. Tá? Conseguiram acessar então o Spotify, Deezer, iTunes, tá? Lá você também pode adquirir essas músicas. Isso mesmo. Top. Top total. Muito bem. Galera, eu quero fechar esse momento com vocês. A música que eu queria mostrar é a Venho Me Prostrar. Se ela não estiver lá, a partir de amanhã nós vamos estar subindo essa música, né? Linda. Venho me prostrar em teu altar e depositar aos teus pés minha coroa.